Então, gente, hoje eu vou falar sobre um grupo de países do quais ou você nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, vocês não prestaram muita atenção. Afinal, eles ficaram de fora de um grande evento da história, que é o grupo de países não alinhados. Mas então, o que são esses países não alinhados? Bem, na história mundial houveram vários confrontos, porém nem todos os países do mundo se envolveram neles. Então, por causa disso, esses países que decidiram ficar de fora são chamados de não alinhados. Seja isso por motivos ideológicos, internacionais, políticos, econômicos, o que for, eles decidiram ficar de fora. Então, por causa disso, eles não estão envolvidos. Esses países podem ser definidos ou como países que quiseram ficar independentes, ou países que buscaram uma terceira via. Neste caso, é mais o último. São países que decidiram buscar uma terceira via e criaram um grupo chamado Grupo de Países Não Alinhados. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, dois blocos foram formados. Um era capitalista e liderado pelos Estados Unidos, e o outro era socialista, liderado pela União Soviética. Porém, alguns países ou não eram uma dessas ideologias ou tinha problemas com esses países. Então, para evitar de ter que encontrar um lado, criaram o movimento dos países não alinhados, ou não. Os dois principais fundadores foram a Índia, que era colônia britânica, porém não queria ser comunista, então virou uma democracia que era oposta aos britânicos e os seus aliados americanos, e a Iugoslávia, que era um país comunista liderado por Tito, porém que não tinha muitas boas relações com a União Soviética, então não aderiu ao Pacto de Varsóvia. Esses dois países, alinhados com outros, criaram esse movimento, especificamente buscando a paz. Essa paz da qual eu falo é um dos principais pontos desse grupo. Os outros eram: e território teria que ser respeitado, então eu não posso invadir o outro país ou demandar território simplesmente porque eu não gosto, eu preciso respeitar. Se ele tem esse território, é por causa que ele merece. Não há agressão, ou seja, eu não vou invadir o outro país e ele não vai me invadir, a gente vai ficar em completa paz. Não interferência em assuntos domésticos, ou seja, se houver protestos, guerra civil e tal, eu não posso interferir para ajudar um dos lados, eu tenho que deixar com que eles resolvam os próprios problemas e deixar de fora. Equalidade, ou seja, todos os países seriam iguais e mereceriam a mesma ajuda e seriam disponíveis a mesma ajuda para todo mundo. E, obviamente, existência pacífica. Então, todo mundo iria coexistir em completa paz. Obviamente, isso é meio complicado em um grupo composto por vários países de várias ideologias, que iriam desde comunismo até capitalismo. Então, vários confrontos ocorreram entre países desse bloco, seja a guerra do Irã contra o Iraque, guerra entre Índia e Paquistão e tal. Porém, a ideia principal estava lá: coexistência pacífica, não interferência e respeito ao próximo. Mesmo se sendo um bloco que busca a equalidade entre os países, ainda assim havia algum líder. E um dos países que tentou assumir essa liderança acabou sendo Cuba. É interessante pensar que Cuba foi um país que buscou se alinhar com os não alinhados. Afinal, Cuba foi criada efetivamente por causa da União Soviética e teve toda a crise dos mísseis de Cuba, que foi literalmente a União Soviética tentando colocar mísseis próximos dos Estados Unidos. Então é bem estranho pensar que Cuba, em algum momento, tentou se alinhar com os países que não queriam ficar próximos nem da União Soviética nem dos Estados Unidos. Porém, isso foi verdade. O Fidel Castro, quando ele estava no poder, teve uma ideia brilhante. Olha, todo mundo pensa que eu estou do lado dos comunistas, do lado da União Soviética. Porém, se eu conseguir me alinhar com os não alinhados e parecer como alguém que simplesmente quer a paz internacional e que defende o internacionalismo, ou seja, a coexistência de todos os povos, talvez eu consiga me afastar do meu estigma. E foi o que ele tentou. Ele até conseguiu ser o líder do bloco por um pouquinho de tempo, mas em 1979, quando ele estava no auge do poder no bloco, aconteceu uma certa invasão da União Soviética do Afeganistão. E acontece que Cuba, mesmo querendo se separar dos soviéticos, ainda assim estava um pouquinho próximo, né? Então, quando Cuba teve que decidir se apoiava ou não e decidiu ficar calado, ficou meio complicado, porque todo mundo queria odiar a União Soviética. Então, com a Índia, Iugoslávia,
os países árabes, principalmente os países árabes, afinal eles eram islâmicos e o Afeganistão também. Como eles queriam que Cuba falasse, olha, a gente quer condenar a União Soviética e a gente não quer guerras desse tipo, mas Cuba não podia muito porque eles precisavam da União Soviética para existir, a realidade é que eles não conseguiam se separar deles. E como Fidel Castro tentou ficar caladinho e tentou se separar, acabou que deu errado. Em vez de conseguir poder, ele acabou perdendo bastante prestígio e acabou perdendo a liderança. Depois disso, eles nunca mais conseguiram assumir qualquer nível de poder em um bloco como esse. Uma coisa muito importante a se comentar são os países que nem fizeram parte do movimento dos não alinhados, mas também não fizeram parte de nenhum bloco. Então, embora ainda assim sejam não alinhados, eles não fizeram parte do movimento em si. Um exemplo clássico disso é da China. No começo, a China era muito aliada com a União Soviética, mas, com a morte de Stalin, as diferenças entre o maoísmo e o comunismo russo acabaram ficando claras. Então, com as diferenças deles e também com as diferenças de objetivos na Ásia, afinal, ambos os países queriam espalhar sua influência, em 1956, ambos tiveram um cisma. E, a partir de então, a China, com Mao e depois com os outros líderes chineses, acabou fazendo uma terceira via. Eles não são considerados simplesmente porque eles queriam fazer um próprio bloco. Eles não queriam se separar e ficar fora. Não, eles queriam o imperialismo chinês. Porém, eles tinham seus próprios objetivos. Eles não estavam lutando pelo comunismo, eles estavam lutando pelos próprios interesses. Outro exemplo que as pessoas não pensam muito é no Brasil. Afinal, no começo, é claro, com a ajuda que os Estados Unidos mandou para o Brasil, é claro que o Brasil ficou muito aliado. Porém, com a Revolução, que ficou conhecido como o Golpe de 64, com os militares no poder, acabou que, para os militares, ficou muito melhor se separar dos Estados Unidos e buscar uma própria via. Então, em vez de continuar aliado com os Estados Unidos, ele começou a buscar fazer suas próprias coisas. Muito do milagre econômico veio disso, buscar a independência econômica. Então, em vez de se aliar com algum bloco, o Brasil efetivamente ficou mais solitário. De fato, pode-se pensar, uai, mas os Estados Unidos não ajudou os militares a assumir o poder? Mas muito pelo contrário. Muitos dos golpes que aconteceram na América do Sul, embora, é claro, os Estados Unidos estivesse feliz que os militares pararam os comunistas, muitos desses golpes acabaram sendo planejados nos próprios países latino-americanos, principalmente no Brasil. O golpe brasileiro acabou sendo 100% brasileiro, então nenhuma ajuda americana chegou por aqui para auxiliar os militares no golpe. Então não tinha nenhuma dívida que os militares tinham que fazer para poder pagar e estar no poder. Até mesmo nos outros países americanos, como a Argentina, que também passou por uma ditadura, muito da ideia de a se aliar com os Estados Unidos era mais por causa da proximidade e também da dependência econômica do que de fato auxiliar os americanos na política econômica e na política imperialista deles. Então, muitos mais países do que você imagina acabaram ficando mais separados. Outros países que acabaram nesse bloco foram os africanos. Embora vários tenham sim entrado no NAM, muitos outros, seja porque eles simplesmente queriam fazer suas próprias coisas, ou porque eles não gostavam de algum outro país, eles também tentaram se separar. Mas no final, todos acabaram se juntando ao movimento dos não alinhados, assim como muitos outros países. Mas enfim, com o fim da Guerra Fria, vocês podem estar se perguntando: bem, com o fim da União Soviética e que agora com um mundo muito mais multipolar, será que é necessário essa terceira via? Será que um movimento especificamente criado com países não alinhados é necessário, sendo que não existe nenhum conflito para esses países não se não alinhar? Bem, de fato, esse conflito não existe. Mas a ideia de, olha, a gente quer paz mundial, a gente quer respeitar todo mundo, a gente não quer entrar em conflito simplesmente por causa de ideologia e coisas do tipo. Obviamente, essas ideias continuam. Então, de fato, o movimento dos não alinhados continua até hoje. É meio estranho pensar nisso, mas não só continua, como é um dos blocos mais fortes do mundo, sendo atrás apenas da ONU como o bloco com mais maior número de países. Então, é até meio estranho de pensar nisso, mas as ideias de paz eterna, paz mundial e tal ainda continuam. De fato, se você olhar os países que compõem hoje, são toda a África, todo o Oriente Médio, vários países da América e da Ásia.
E se você olhar também os países envolvidos como apenas observadores, tá toda a América, toda a Ásia, vários países da Oceania e até a Rússia. Até a Rússia, que era um dos grandes polos do mundo multipolar, está lá como efetivamente um país observador do bloco contra todos os polos. O Brasil também está envolvido, só que também só como observador. Então, pode-se até dizer que, se o bloco continuar para o resto do universo, a gente talvez consiga ter um movimento que busque enfrentar todos esses movimentos atuais de, olha, a gente quer se ficar mais independente, a gente quer ficar mais forte, a gente quer, às vezes, até enfrentar outros países para poder impor nossa influência nele, que é o que os Estados Unidos e a Rússia estão fazendo hoje. Então, quem sabe esse bloco não seja muito útil para o futuro. Bem, essa foi a história do bem desconhecido, mas bastante importante, Grupo dos Países Não Alinhados, ou não. Espero que vocês tenham gostado e estejam preparados para o meu próximo vídeo.